Oi, gente, vamos falar então sobre as dicas exatamente para o parecer, ou seja, peça de natureza técnica, na verdade, pode ser relatório, pode ser parecer, enfim, do TCE do Rio de Janeiro, tá? Então a gente vai comentar sobre algumas questões que são bem tranquilas, o que, que você precisa fazer e tal. Essa é a nosso primeiro vídeo de dicas aqui para vocês. Bom, gente, vamos. Vocês estão vendo aqui que eu estou com o edital aberto, né? E de posse desse edital, vocês já sabem que a gente vai ter 3 questões, para a gente responder até 20 linhas, tá bom? No valor de 20 pontos cada uma, totalizando aí 60 pontos. E essas questões a banca já delimitou. O bacana do TCE do Rio, diferente de outros tribunais de contas, é que o CESP delimitou exatamente os assuntos. Então, perdão, as áreas. Então fica bem mais fácil o trabalho. O direito administrativo que sempre cai mesmo, não tem jeito, tá? O direito constitucional, a banca cobra mais a parte de competência do Tribunal de Contas, ou seja, do Tribunal de Contas da União, etc. E a parte de controle externo, que ela pode cobrar qualquer assunto que tem ali dentro de controle externo, tá bom? É sempre, vocês vão ver que as cobranças são bem conceituais, elas não são assim, nada pesadas, etc. É claro que você precisa, quando você pegar a sua prova discursiva, se centrar em cima dessas questões menores. Eu vou explicar você por quê. Porque é uma tendência de as pessoas ficarem mais preocupadas com a peça técnica e esquecerem as questões menores, tá bom? Então tem que ter o mesmo cuidado com essas questões menores em relação o cuidado um pouco parecido com o que você vai despender aí para a peça técnica. Bom, vamos falar da peça técnica, que eu acho que é o ponto, né, nevrálgico de quem está estudando para esse Tribunal de Contas. Bom, teremos uma peça de 50 linhas, no valor de 40 pontos. Né? Então, antes de a gente seguir, vamos lembrar que algumas questões são importantes. Havendo 40 pontos distribuídos para a peça, normalmente o CESP vai distribuir 2 pontos para apresentação, certo? Então, já vamos começar aqui a pensar, organizar as coisas na nossa cabeça. O que o CESP avalia em apresentação? Tradicionalmente é isso aqui, ó. Ó, letra, né? Você já sabe, margem e parágrafo. Esta é a tradição. Muita gente não presta atenção porque a banca analisa também a estrutura. Estrutura. Então tem que ficar bem esperto com isso aqui. Por quê? Porque em 2020, gente, vocês sabem, não é? Eu, Júnior Andrade, dou aula de discursivas todos os meses, tem provas para a gente poder fazer análise do que aconteceu nos concursos públicos. E neste mês que passou, não é? Ou seja, no mês passado, a última prova discursiva do CESP que tivemos acesso, que foi, na verdade, o maior conjunto de discursivas do início do ano, né? Ficou muito nítido pra gente que a banca não ficou nem um pouco preocupada com a letra nem com a margem. Aliás, mais ou menos, tá? Eu vou explicar. Com a letra, ela não ficou realmente nada preocupada, de modo que você pode fazer sua letra cursiva, sua letra de forma, você pode misturar a sua letra. É claro, preocupe-se com a legibilidade. Mas posso confessar a vocês que vi redações assim, que me deu um trabalho para ler, né, pra caramba, e a banca analisou de boa, tá? De boa, até porque ela gasta 2 examinadores quando não se consegue ler a coisa com tranquilidade. Então, sem problema algum. Mas e a margem? Por exemplo, aquelas sobras, vamos supor, você tem aqui o caderno, certo? O caderno definitivo. O meu tá meio tortinho, mas vamos lá. Então, tem aluno que não consegue chegar até a margem. Ele para sempre no meio do caminho e fica uma folga horrorosa aqui. Aí que ele dá ponto final. Mas fica essa folga aqui feia, bem feinha. O que aconteceu? Nas provas de 2020, o CESP simplesmente ignorou esta folga que ficou. Ele não deu muita confiança. Eu acredito que vai continuar não dando, mas no concurso público, eu, Júnior, eu tentaria, pelo menos na peça, né, por uma questão de visibilidade, tentaria chegar o máximo que eu pudesse até a margem direita, tá? Pelo amor de Deus, tentaria chegar até aqui, o máximo que eu pudesse, cobrindo aqui os buraquinhos, né, o máximo que eu pudesse. O que eu vi de punição mesmo, gente, sinceramente falando, foi o extrapolar. Quando o aluno, sem querer, escreve um pouco a mais. Aqui a banca não teve dó, não. Tá certo? Então,
Vamos supor, se havia 2 pontos para apresentação, o que, que ela fazia quando o aluno extrapolava isso aqui? Ela tirava de cara meio ponto. E é um caminho sem volta, tá bom? Então eu estou avisando que se você, por qualquer coisa, não coube, eu vou apertar um pouquinho, eu vou passar um pouquinho, a sua prova vai ser digitalizada, o examinador vai ver que aquele pouquinho que você passou e ele vai tirar nota. E isso eu pude perceber mais ou menos lá em 15, 14 discursivas, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Pará, esse tipo de perda de pontos, né? Achei bastante substancial, porque geralmente o SESP perdoava isso. É porque cada ano, gente, a cada ano, a banca inventa um ponto diferente para trabalhar a parte de apresentação. Tá? A parte de apresentação tem variação ano a ano, e o que está muito claro em 2020 é essa ideia de você aprender a trabalhar dentro do teu espaço, tá bom? Então cuidado com isso. Com relação ao parágrafo, não houve nenhum problema se o parágrafo fosse muito extenso ou fosse muito curto. Logicamente que eu estou falando de provas de conhecimento específico. Então vamos supor, você recebe um comando, tá certo? Para o item 1, lá na questão número 1, questão, não é peça não, em que o cara vai te perguntar sobre o conceito de atos administrativos e seus requisitos, não é? Então, poxa, ao pedir o conceito de ato administrativo e pedir seus requisitos, se você tiver de explicar esses requisitos, o que, que vai acontecer? O item vai ficar muito grande, a resposta a este item vai ficar muito grande. Paciência, não tem problema. E de repente, no segundo item, né, a banca te pede alguma coisa muito simples, certo? Ela pergunta o que são atos administrativos, por exemplo, né? Vamos dizer assim, nulos. Então você responde aquilo em uma linha. Para ela, nenhum problema, nenhum problema. Você não precisa ficar equacionando o tamanho dos parágrafos numa discursiva de conhecimento específico. Isso aí posso te falar de cara, tá bom? Porém, a parte de estrutura tem derrubado muita gente em concurso, que até o forte do nosso curso em turma de redação é a preocupação, o olhar dos examinadores é exatamente com a estrutura. Eu quero saber o que tem dentro. Por quê? Eu sempre falo com a minha equipe, né? A gente tem 6 corretores, eu falo com os corretores. Cara, com o CESP eu não posso brincar com exatamente o aluno saber o conteúdo e o aluno simplesmente jogar o conteúdo blocado lá no texto. A gente não pode deixar isso acontecer. O que a gente tem que vigiar? Tem que vigiar a forma como esse aluno desdobra o assunto. Isso é muito importante, tá certo? O que é desdobrar o assunto? O aluno pega uma situação ali, está diante de uma irregularidade, né? Porque ele está verificando lá na análise na construção da peça. E quando ele vai desdobrar, então ele vai falar da irregularidade, ele vai falar do que consta na lei para poder mostrar que aquilo é uma irregularidade, ou seja, um achado, tá certo? E quando ele faz isso, esse desdobramento tem que ser feito com muita organização. Quando você sai do caso, você vai para a lei, e às vezes você tem que traduzir o que está na lei. Por quê? Porque o CESP gosta desse desdobramento em relação ao esclarecimento do que você quer dizer. Muitas vezes a letra da lei purinha não interessa à banca. Ela quer redação, tá certo? É para isso que você simula uma peça de natureza técnica, tá bom? É uma simples simulação, mas ela quer ver redação. Ela quer ver como que você escreve, qual é o teu potencial de clareza, de organização das informações, de precisão textual. Você sabe trabalhar dentro de limites, sabe obedecer determinados comandos bem objetivos, então é isso que vai pesar para a banca, tá bom? Então vamos lá. Por falar nesta peça, né, vamos lembrar aqui de várias questões. Peça de natureza técnica não é só parecer. Peça de natureza técnica pode ser relatório, pode ser uma nota técnica, tá? Que eu vou esclarecer naturalmente no curso. Todos esses detalhes para você não ter problema. Por que eu estou falando isso? Porque quem acompanhou a prova do MPCPA, né, do Ministério Público, perdão, Ministério Público de Contas do Pará, notou que o SESP pediu 3 tipos de exercícios diferentes para cada cargo. E vamos lembrar que o TCE, olha que interessante, o TCE do Rio lembra muito o MPCPA, tá, gente? Por quê? Você tem não só para controle, não é? O concurso não só voltado para controle, mas tu tem um concurso voltado para outras áreas também. E foi assim que eles fizeram lá no MPCPA, que é o Ministério Público de Contas do Pará, ou seja, um concurso parecidíssimo com o de vocês. Então, eles pediram diferentes peças, tá bom? Para cada cargo. Teve cargo que foi relatório, teve cargo que foi parecer, teve cargo que a banca quis nota técnica e arrebenta o aluno, porque
Porque nota técnica você tem que conhecer muito da lei, tem que conhecer jurisprudência, tem que ir um pouquinho mais a fundo, de preferência, tá bom? É claro que eu tô falando para vocês sobre este ir um pouquinho mais a fundo, mas, sinceramente falando, a produção dos alunos fica na tábua rasa, tá? Isso eu queria dizer para você. Em geral, os alunos fazem textos muito simples e a banca vai acompanhando o desempenho, ela observa uma amostragem de desempenho e a partir dali ela dosa a mão do examinador. Ela fala, olha, não vai dar para pegar pesado não, porque a galera não sabe escrever a peça técnica com muita segurança. Então, eles costumam fazer isso e aí você vai ver que tem concursos em que a banca é mais exigente, tem concursos que a banca pega mais leve. Em geral, ela tem pegado mais leve, tá bom? Bom, você sabe que a gente vai ter uma peça técnica em que a banca quer a redação de um texto contendo instruções e análises técnicas sobre achados de auditoria e normas aplicáveis. Aqui a banca já fechou, né? Ela vai querer um achado de auditoria. Na hora da prova, não fique romantizando a situação que ela vai te perguntar de cara por um achado. Pode ser que ela pergunte, mas às vezes você vai ter um conjunto X de irregularidades, tá certo? E aquilo ali é o achado. E a banca às vezes nem menciona, ela já entende que aquilo está subentendido no processo. Então você tem que ficar atento ao que a banca te quer. Naturalmente, gente, vários assuntos que envolvem achados vêm à tona e você precisa entender. Primeiro, o próprio conceito. Aliás, antes de eu mexer com isso aqui, se eu for pensar, por exemplo, né, vai fazer uma auditoria. Então a banca pode cobrar o tipo de auditoria que vai ser executado. Tá? Então você tem que conhecer os tipos de auditorias, tá bom? Porque ela pode cobrar o tipo de auditoria e você tem que dizer qual é o tipo e explicar por que ele é aplicável naquele caso que você está analisando. Ora, naturalmente, né, você vai ter os processos, as fases dessa auditoria. Então, por exemplo, se a gente pensar na fase de seleção, tá? Então a banca vai querer que você discorra sobre materialidade, por exemplo. Ela vai querer que você discorra sobre relevância, né? Esses conceitos, ela é bem conceitual, tá? E pode ser que ela, né? Então, quer dizer, aqui na parte de seleção, ela ficaria mais em torno dessas questões de materialidade e relevância, aquilo que chama a atenção do auditor, né, para começar o seu trabalho. Depois você tem o quê? A fase de planejamento. Então, dentro de planejamento tem várias variáveis, mas o CESP gosta muito, quando ele vai mexer com essa parte, né, de que o aluno pense o objeto da auditoria, que naturalmente estará no caso, né, para você de forma bem nítida, e vai te perguntar o escopo, tá certo, daquela auditoria, tá bom? Então você tem que entender esses dois conceitos, como que eles são visualizados no caso. Daqui a pouco eu dou exemplo, tá bom? Então vamos lá. Passou isso daí, a banca vai entrar na fase de execução. E aí sim aqui você pode esperar questões bem com chances tipo assim, expressivas de você ter na prova, né? O próprio conceito de achado, o apontamento desses achados no caso fictício que ela vai te dar, tá certo? Você tem que entender a diferença de achado para evidência, né? Que no momento da execução são conceitos que pertencem a essa fase da auditoria, né? Você tem que entender os métodos de trabalho, quais são as formas de trabalho que o auditor pode desenvolver. Ele vai fazer trabalho de campo, análise documental, então você tem que entender. Entender o papel da matriz de achados também, é importante, tá? Matriz de achados. Mas tu tem que entender bastante de achado e evidência, tá bom? Certinho, tudo em torno disso aqui. E como nós teremos peça técnica, então vamos supor que a banca nos cobre relatório, mesmo que cobre relatório, cobre também o parecer da gente, né? A ideia do relatório, gente, naturalmente a banca vai ficar preocupada com a conclusão, com o encerramento, tá? Com a conclusão, naturalmente com a proposta de encaminhamento. Por quê? Porque a conclusão, vamos supor que quando você fala em... só um detalhe. Quando você fala em peça técnica para concurso público, não se iludam, não fiquem preocupados em entender essas peças exatamente na forma como os tribunais de contas trabalham. O CESP, ele não coloca muito limite entre o parecer, o relatório e a nota técnica. Sinceramente, não, tá? Ele só dá nome aos bois. E ele só quer uma simulação, só uma simulação.
tanto que ele só te disponibiliza 50 linhas. A gente sabe muito bem o tamanho de um relatório de auditoria, que na prática é quase uma monografia, tá certo? E um parecer chega a ser quase uma dissertação de mestrado. Então, o que acontece? A banca só quer, ela vai dando, quando ela chama de parecer, gente, é um nome muito simples, é só para você dar este nome, tá bom? O chatinho da nota técnica é que você tem que analisar um lado e o outro lado de uma determinada situação, tá bom? Você tem que analisar toda a parte normativa envolvida naquela situação encontrada, não é? Ou seja, na chamada situação ideal, que vai fazer com que você entenda o achado, tá bom? Então, ela só vai fazer isso. Então, o que acontece na parte de nota técnica é que se tiver jurisprudência, tem que saber. Se tiver, por exemplo, o pessoal mais do direito, né? Acredito que seja mais o pessoal do direito, se ela tiver de pedir nota técnica. Ou o pessoal da contabilidade também pode ser. Ela pode te pedir algum tipo de súmula, perdão, como eu disse para vocês, de doutrina, né? Então, na nota técnica, tudo que você tem, você coloca, tá? Tá certo? Porque a nota técnica tem que ser bastante rica, porque ela é uma peça informativa, tá bom? Mas, né, voltando aqui, vamos supor que eu tenha relatório e parecer. Na parte final, que é a parte que compreende, por exemplo, um voto, no caso de um parecer, uma conclusão, né? E essas propostas de encaminhamento, elas são, dependendo, são sugestões ou são determinações para o ente auditado, tá certo? Para correção daqueles problemas, ou se não, são determinações de sanção, ou são sugestões de sanção, tá certo? Então você tem todas essas questões. Essa parte do relatório é a parte final, então é a parte que mais, vamos dizer assim, numa peça seria mais interessante, tá? É a parte com que a banca se preocupa bastante, ela costuma atribuir, tem uma pontuação bastante robusta para essa parte. É uma parte que não é difícil, tá bom? Eu vou explicar daqui a pouquinho algumas questões que são interessantes para vocês. Enfim, as peças, para quem está começando, elas sugerem algo assim de outro mundo, alguma coisa estratosférica. Mas você vai ver que depois de feita a primeira peça, né, depois que você treina a primeira peça, você pega ritmo com facilidade, você passa a entender algumas questões com muito mais clareza. Por exemplo, vou pegar a primeira peça aqui do curso, tá? Que nós propusemos para o turma de redação. Então, nós temos aqui uma peça em que a banca vai contar uma historinha, e eu quero dizer para vocês uma coisa muito interessante. O CESP entrega tudo no estudo de caso. Se você estiver muito atento, com a cabeça bem no pescocinho, você vai entender tudo no próprio estudo de caso, tá bom? Então, mesmo que você não saiba o que está na lei, não tem tanto problema porque você entenderá de princípios, então isso vai te ajudar a fechar bastante questões. Então vamos lá. Bom, é claro que tem que ter uma base mínima, né? Então a banca te trouxe um caso hipotético, tá bom? Dizendo que em janeiro de 2019, uma série de reportagens, né, série apresentada na mídia televisiva, alertava para o risco de fuga em massa de presos de unidades prisionais. Então nós temos aqui um risco, ou seja, uma falha da prestação de serviço público, tá? Identificar aqui uma consequência, tá certo? De alguma falha da prestação de serviço público. Então você já grifa alguma coisa que foi aqui relevante. Diante do fato, o TCE reuniu a autoridade executivo, do Ministério Público, né, para apresentar um painel de referência de uma auditoria feita no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Então, o órgão auditado, aqui, entidade auditada, sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com as informações do painel, se apresentaram os seguintes levantamentos feitos pelos auditores. Veja que a banca vai sempre falar levantamentos, averiguações, e aqui é que está o pulo do gato, tá? Então vamos lá. Então a banca vai falar, ó, quantidade de presos, qual era o critério? 1.000 presos. Qual foi o levantamento que se fez? Que havia 3.000 presos por unidade, não é? É o critério, implementação do sistema de avaliação e gerenciamento de risco em todas as unidades prisionais. Deveria haver isso, mas qual foi o levantamento feito? O que eles acharam? Apenas 40% das unidades tinham essa implementação de avaliação e gerenciamento de risco, tá? Por isso que tem aquela questão do risco da fuga. Quantidade de agentes de segurança, né? 1 agente por 7 presos. E o levantamento ficou constatado que havia 1 agente por 19 presos, então falta de servidores públicos.
de agentes públicos. Custo mensal pelo preso, 1,8 mil, né, é o critério esperado, a base é essa, mas a unidade, ou seja, o sistema, a unidade auditada, ela não trazia aferição, ela não tinha esse número, tá? Então, aqui você vai vendo várias coisas. Quando você começa a analisar o caso, você já precisa prestar atenção. Aliás, minto, eu fiz uma coisa muito errada. Quando você receber o caso, eu vou te dar uma dica. Preste atenção às perguntas primeiro, tá? Então você vem aqui para a pergunta 1, o tipo de auditoria, porque na hora que você for lá pro casinho já listando, peraí, olha, sistemas de monitoramento com apenas uma parcial instaurada, sem mensuração de custo. De que você está falando, gente? A gente vai acabar caindo na auditoria operacional. Por quê? Porque ela é baseada naqueles princípios de economicidade, eficiência, efetividade, tá certo? Então, essas questões, né, você precisa ficar um pouco atento, tá? O caso vai te entregando essas questões para você que estudou, pelo menos ter uma base em relação a isso. E a banca já pode te fazer essa pergunta na lata. Depois, como este item é introdutório, ela pode falar o seguinte: como é o entendimento da competência? Ela vai bater na competência do Tribunal de Contas, seja tanto o Tribunal de Contas da União quanto o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, principalmente as competências privativas, então você tem que ficar bastante atento. Gente, o SESP sempre vai pedir competência. Às vezes ele pode pedir o rol das competências, mas na peça eu acredito que não vai pedir o rol de competências. Acredito que vai pedir uma competência específica para a peça, tá bom? Então, por exemplo, que competência eu posso puxar aqui dentre aquele rol, né? Entre aquele rol bastante exaustivo de competências lá da lei orgânica, por exemplo. Ora, isso aqui estava na mídia, né? Ou seja, ninguém, vamos dizer, ninguém denunciou. A mídia ficou lá alertando o tempo inteiro, ou seja, foi uma denúncia indireta, e o TCE então resolveu proceder a uma auditoria. De que forma? Ora, por iniciativa própria, tá? Então ele tem competência para auditar, proceder a inspeções, auditorias de iniciativa própria. Então você tem que ficar de olho no caso, o caso vai te dando pistas. Será que alguém denunciou? Será que houve uma representação, né? Houve algum pedido da Assembleia para o TCE, alguma questão de consulta, e aí se pediu uma nota técnica? Então você tem que ficar atento a essas questões, essas pistas que o caso vai dar, porque o SESP vai entregar para você o ouro, tá? Se você for espertinho. Então vamos lá. E aí se apontaram, aqui se falou, por exemplo, em critério, e aqui se falou em levantamento, né? Ou seja, o critério é aquilo que foi encontrado. Ora, gente, se você pensar bem, né, o que é um achado de auditoria? Vocês já sabem, exatamente, é a diferença, a grande discrepância entre a situação que se encontrou, tá bom? E o próprio critério que se esperava. Então, ou a banca vai trazer, quando a banca traz assunto assim, por exemplo, lá da área de segurança, da área da educação, da área da saúde, ela vai apontar para você os critérios, ela vai te dar os critérios de presente, tá bom? Agora, se for assunto ligado, por exemplo, a leis, aí ela vai esperar que você saiba, por exemplo, uma compra irregular que foi feita no serviço público. Então você tem que dominar a lei de licitações, por exemplo, entendeu? É diferente, aí é você que tem que apresentar o critério, tá ligado? Então, essas são as questões que a banca vai trazendo para você. E depois, muito importante, não é? Preste atenção. Aqui, veja que a banca disse que achados de auditoria foram identificados e como estes afetam os princípios da eficiência, economicidade e efetividade. Só de falar esses princípios aqui, meu amiguinho, já está se falando o tipo de auditoria que tem. Tá vendo? Ou o SESP entrega a resposta para você no caso, ou ele vai entregar a resposta de um item para outro. Tá? Acontece demais isso. E às vezes eu fico, quando chega na fase recursal, que o aluno traz para mim a discursiva, eu falo, meu Deus, ele não enxergou, estava aqui. Então comece a prestar, a ler as provas do SESP, não para ler só para demonstrar o que você sabe, mas ler como um detetive, como um auditor. Olha o que eu falei para você. Já se sinta como um auditor, para você aprender a ler o que a banca está dizendo. Aí sim, não é? Aí sim, muda tudo. Por quê? Porque você vai ter o olho de águia, vai enxergar por cima, vai ter visão holística e vai entender tanto o caso quanto os próprios itens. Espera aí, esse item está me entregando uma resposta, tá bom? Então aqui já ditou para você, já cantou a pedra, tá bom?
E quando a banca diz que achados foram identificados e ela diz como eles afetam estes princípios aqui, a banca, é lógico que você vai apontar os critérios, você é obrigado a trazer aqueles critérios ali. Olha, havia tanto. O critério, ou seja, a regra presume que haja um, um agente de segurança para cada 7 presos, ao passo que foram encontrados, ou seja, há como achado, né, um agente para 19, certo? O que fere o princípio da efetividade, né? Uma vez que se você fere a efetividade, né? Nós temos aí exatamente um descumprimento dos objetivos da própria administração pública, tá bom? Então, tá bem claro. E a banca fez uma pergunta interessante, né? Que muita gente fala, mas isso aqui eu não estudei. Calma, sujeito, tá tudo no caso. Que fatores teriam motivado a existência dos achados? Gente, se você já matou os achados no quadrinho, continue lendo o caso. Veja que aqui diz assim, ó, após a apresentação do painel, o secretário de administração penitenciária do atual governo comentou a existência de problemas da gestão anterior, tais como desativação das cadeias públicas, problemas de comunicação entre os poderes executivo e judiciário, né, em âmbito estadual, paralisação da construção de um centro de detenção provisória e contratação provisória de agentes de segurança. Se você olhar, se esses problemas são da gestão anterior, esses problemas foram os fatores que motivaram, tá certo? A presença daqueles achados. Então são os fatores de motivação. Então você tem que entender o tempo de o aspecto temporal envolvido em cada, em cada uma dessas questões teóricas. Então, quer dizer, você tinha lá, né? Tem gente que fica perdida, mistura esses fatores da administração anterior com o levantamento que foi feito. Cara, o levantamento foi o que o auditor fez. Olha como é que é interessante a questão. Aquilo que o auditor viu é o achado, tá? Ele levantou isso aqui, ele averiguou isso aqui, tá bom? Aquilo que havia antes, se é anterior, é a causa do achado. E aí sim, porque quando você está estudando achados, você tem que entender as causas. Por que aquilo chegou àquele ponto, né? Lógico que eu estou falando se a banca questionar, tá, gente? Vocês não vão ficar criando situações na prova se a banca não questionou. E naturalmente a banca vai querer esses fatores por completo, tá? Teve aluno que colocou 2 fatores, sendo que o caso trouxe todos os fatores. Aí também deu bobeira, tá bom? E por fim, a banca te perguntou qual é o objetivo da auditoria aplicada ao caso. Então, para que serve essa auditoria? O aluno fala, meu Deus, não estudei. Gente, tudo que você faz para fiscalizar, para controlar, é para quê? É para melhorar a gestão pública. Basicamente, se você não tiver resposta, tu vai com essa resposta, né? Para tornar a gestão pública mais eficiente, mais efetiva, certo? Mais eficaz. Então, você pode voltar, inclusive, aos próprios princípios. Por quê? Porque é muito interessante você ligar a conclusão do teu texto com alguma parte que foi apresentada anteriormente. A conclusão tem que ter algum vínculo com o que você já falou, tá bom? Então vamos supor, aqui estão os achados, estão os problemas. Então para que serve a auditoria? Para você corrigir esses problemas, para você apontar os problemas, para você melhorar o serviço público, tá certo? E aí a banca ainda perguntou, né? Qual a importância de se monitorarem as providências adotadas pela instituição? O ato de monitoramento, quando a banca te faz uma segunda pergunta, a primeira pergunta é a melhoria, a segunda pergunta é sempre o aperfeiçoamento, tá bom? Tranquilo? Então veja que aqui a banca não te pediu para você apontar medidas, por exemplo, para um gestor corrigir alguma coisa, porque quando ela fala de medidas, aí vem a questão da sugestão, da determinação, tá? Então vocês vão ver o CESP muito repetitivo, tá, gente? Nas provas discursivas, você não precisa, vou até ver se eu acho aqui, ó. Eu até comentei esse exemplo aqui na minha rede aberta, tá? No meu canal no YouTube, que é de um aluno do MPCPA. Você vai ver que o padrão de, olha só, ele tirou o total em todos os itens. Todos os itens. E vocês vão notar que não tem nada demais aqui, tá? O que ele faz? Ele faz uma pequena apresentação da sua peça. Se é parecer, você diz que é parecer. Se é relatório, você diz que é relatório, tá bom? Apresenta, então ele vai fazer um resuminho aqui, faz emenda com resuminho. Ele vai analisar cada um daqueles casos que foram propostos, ou seja, cada um dos comandos da prova,
tá bom? Então, sempre ele vai analisar uma questão, vai apontar o que estava a analisar, o achado, vai apontar o critério, tá certo? Ou vai apontar o critério e jogar o achado, tá bom? Então, isso aí tanto faz, né? E vai analisando, analisando. Quando chega ao final, certo? Tem que prestar atenção. Se aparecer, parecer tem voto, não é? Tem voto, é reprovação, é aprovação com ressalvas, certo? Ou uma aprovação. A presença de regularidade ou irregularidade, quando você está analisando alguma coisa na parte lá do direito, né? Você está fazendo uma análise, fazendo um parecer jurídico sobre determinada matéria que foi proposta para você. Então, tem essas questões. E na hora de você finalizar, você sabe que tem que explicar isso aqui, né? E tem que vincular alguma coisa aqui da sua conclusão ao que você já falou, tá bom? Tá certo? Então vamos ver se vocês vão conseguir aí, a partir dessas dicas, trabalhar melhor as discursivas de vocês, tá? Aqui no Turma de Redação. Bom, se você gostou dessas dicas, né, nós temos aqui no Turma de Redação os cursos de discursivas para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A gente tem o curso para contabilidade, para controle externo, para direito. Esse é o curso completo. Em breve a gente vai ter treinos, tá? Então, segunda semana de março, né, a gente inaugura os treinos, exatamente treino das peças, porque é a parte que mais deixa vocês comovidos, vamos dizer assim, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, se eu pegar o curso de controle externo, né? Todos os cursos têm uma estrutura bastante parecida. Então, o que você vai ter? Aqui você tem confecção de 2 questões, 2 peças, tá certo? E tem a parte de discursivas comentadas, que é a parte de melhorias, tá certo? Vai melhorar o seu desempenho textual. Os treinos, naturalmente, vão ter um conjunto maior de peças, né? A gente vai ter treino aí para 4, 5 peças, para que você possa também treinar. Se você já é aluno nosso do Turma, né, de redação, ou já foi nosso aluno naturalmente, vem estudar conosco. A gente tem programas de fidelização com desconto especial para os nossos ex-alunos e os nossos atuais alunos, tá bom? Beijo grande para vocês, boa temporada de estudos, boa sorte no concurso.